Fala galera, aqui é o Lodir e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, porque hoje eu não vou fazer um vídeo com roteiro turístico, não vou fazer um vídeo com dicas do que ver, do que visitar, embora eu vou fazer aqui um pouco de walking tour, né, vou dar uma caminhada aqui pela cidade de Dublin, que é a capital da Irlanda. Então vocês vão conhecer aí um pouco mais a respeito da cidade, mas a minha intenção não é exatamente fazer um vídeo com pontos para ver em Dublin, até porque eu já fiz um vídeo assim, mas é para contar um pouco sobre o que aconteceu em Dublin nos últimos dias e essa sensação que a gente está aqui, a gente que mora aqui na Irlanda, e a gente que está aqui agora, como é o meu caso, né? Eu acabei de voltar para a Irlanda, mas a gente que mora aqui há um tempo e a gente que é imigrante aqui na Irlanda, a gente está com uma sensação assim um pouco estranha. Eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida se eu fazia um vídeo assim, um vídeo nesse sentido, porque não é um assunto muito legal de falar, não é uma coisa muito positiva, como talvez tenham sido os meus outros vídeos. Porém, eu acho que é um assunto muito necessário, principalmente para quem mora aqui em Dublin, ou para quem está pensando em morar, talvez você esteja assistindo esse vídeo porque você está pensando em vir morar aqui em Dublin. Então, eu acho que é um motivo válido para se fazer um vídeo. E eu, como imigrante que já morei aí em alguns países, eu sei como é essa sensação de você ser um imigrante, de você estar se readaptando num local diferente. E eu acho que é importante a gente que está aqui dividir um pouco a nossa história, um pouco dos nossos sentimentos a respeito disso tudo, até para as outras pessoas que também estão pensando em vir para cá. Eu sei que Dublin, ou a Irlanda de uma maneira geral, está repleta de brasileiros, é um dos pontos principais, não só para turismo, mas principalmente para quem quer morar aqui na Europa, é um dos países que tem mais abertura para brasileiros. Então, eu sei que muita gente está pesquisando aqui no YouTube, né? Como é Dublin, como é morar em Dublin. E nós tivemos essa situação aí alguns dias atrás. Então, acho que é importante, sim, a gente comentar sobre isso com muita honestidade e com muita sensibilidade. Para quem não sabe, aqui em Dublin, nos últimos dias, a gente teve dois grandes acontecimentos que estiveram interligados, né? De alguma forma, e que colocaram a população aqui em estado de alerta. O primeiro desses acontecimentos foi um atentado a facadas que aconteceu na Parnell Street, que é uma rua bem central, ela está bem no centro, no coração de Dublin, uma rua muito conhecida da comunidade brasileira, porque tem vários restaurantes ali, tem escolas, tem cinema nessa rua, tem hospitais também. E foi nessa rua, na frente de uma escola, né? Parece que era uma escola ou uma creche, mas um local que estava repleto de crianças. Esse atentado foi feito por um homem que parece que era um estrangeiro, e esse homem atacou a facadas 5 pessoas, né? 3 delas eram crianças. Uma parece que era uma professora e outra parece que era um homem que estava tentando ajudar. Dessas 5 pessoas, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, parece que tem 2 que ainda estão hospitalizadas em estado grave. Até acho que por envolver crianças, eles têm uma certa necessidade de privacidade, né? Para não divulgar o nome das crianças e tudo mais. E aí, no mesmo dia em que aconteceu esse atentado, houve um protesto, né? Que se é que você pode chamar de protesto, né? Mas naquela noite, na mesma noite em que aconteceram esses ataques, começaram protestos na O'Connell e na Parnell Street, que é o centro de Dublin, como eu falei, onde tudo aconteceu. E esses protestos começaram a se tornar aí muito, muito violentos. E aí esses protestantes se tornaram, na verdade, vândalos, né? Porque eles começaram a depredar lojas, eles começaram a atacar pedras e quebrar vidros de loja, saquearam lojas no centro de Dublin. Depois dos últimos acontecimentos aqui de 7, 8 dias atrás, aqui na cidade. Colocaram fogo em ônibus que estavam passando aí no centro de Dublin. Queimaram também o Luas, que é aquele trenzinho que passa na rua aqui em Dublin. Então várias coisas aí aconteceram e fizeram aí com que a população de Dublin ficasse muito preocupada, principalmente porque esses protestantes, que não podem nem ser chamados assim, na verdade, né, porque eles são mais vândalos do que qualquer outra coisa, eles estavam protestando contra imigrantes, né, contra abertura de fim de visto e a facilidade com que os imigrantes estão chegando aqui na Irlanda, com a justificativa de que esse rapaz, esse homem que atacou as crianças, era um imigrante, né? Mas na verdade eles estavam aí mais destruindo a cidade, a própria cidade deles, do que qualquer outra coisa. É importante também ressaltar que esses vândalos, né, que destruíram a cidade de Dublin aí naquele dia, eles carregavam placas que diziam Irish Lives Matter, né, que significa vidas irlandesas importam. Que é uma maneira aí bem grosseira de tentar justificar como se o ataque fosse destinado exclusivamente a irlandeses, que não é verdade, né? O cara que atacou as pessoas com a faca atacou qualquer pessoa que estava passando ali, qualquer criança. Ele não mirou necessariamente numa nacionalidade. Ele estava atacando qualquer pessoa que estava passando ali naquele local, naquele momento,
E embora ele seja um imigrante, vale ressaltar também que teve o envolvimento de brasileiros que ajudaram a parar esse cara. Brasileiros que estavam passando. Tem um brasileiro específico que ficou muito, muito famoso aqui na Irlanda. Ele é um entregador de delivery, né? E ele estava passando na rua naquele momento e ele ajudou a parar, ajudou a interromper aquilo e a segurar aquela pessoa que estava tentando atacar, que estava atacando as pessoas, né? E ele de fato conseguiu, então ele foi muito importante aí, depois ele foi reconhecido até pelo governo da Irlanda, ele já ganhou um mérito, ficou super famoso, principalmente na comunidade brasileira. Eu vi ele na capa de vários jornais aqui da Irlanda. Então acho que é importante a gente lembrar disso, apesar de o atentado ter sido feito por um estrangeiro, a pessoa que também ajudou a parar era um estrangeiro. E isso mostra como a sua nacionalidade, o fato de você ser ou não estrangeiro, não está necessariamente relacionada com a forma como você vai se comportar. O fato é que eu, pelo menos, já não me sinto seguro há um tempo aqui em Dublin e isso veio muito antes desse atentado. A gente vê episódios aqui de, principalmente crianças, jovens, adolescentes, né, que são chamados de crianças, mas não são crianças. Eles já estão aí numa idade madura o suficiente para entender o que eles estão fazendo. A gente vê episódios aí de ataque a entregadores de delivery, pessoas que estão em scooter, patinete. Eu, quando tinha scooter, o patinete elétrico, eu fui atacado por alguma dessas pessoas, esses adolescentes. Já fui roubado aqui em Dublin também, por eles, inclusive, por jovens, né? Então, já tem um tempo que eu não me sinto seguro aqui em Dublin, infelizmente. Apesar de a gente gostar muito dessa cidade e ser muito grato a tudo que ela nos deu, ela já não é a mesma cidade que antes. E aí também entra um pouco de problema de policiamento, né? Eu acho que a cidade é muito mal policiada. A Irlanda é conhecida por ser um país onde a polícia não carrega armas, né? Armas de fogo. Você não vê a polícia com um revólver, pistola na rua. E embora eu sempre admirasse a Irlanda por isso, hoje eu já acho que existe aí uma necessidade de se carregar e de ter uma polícia que sabe controlar mais a cidade. Mas essa história é para outro vídeo. O que eu queria falar hoje aqui é sobre a situação dos imigrantes em Dublin e eu quero mostrar um pouco da cidade. Desde que eu cheguei aqui, eu vim de Cork, né? Tava na Itália, fui para Cork, agora eu voltei de Cork. E desde que eu cheguei aqui desde que eu cheguei aqui em Dublin, eu senti que a cidade está um pouco diferente, parece uma carga pesada no ar, assim, sabe? Parece que o ar está mais pesado, parece que existe uma aflição na rua, embora eu sei que muitas pessoas não estão preocupadas com isso, estão seguindo suas vidas normalmente, acreditam que isso tenha sido um caso aí um caso particular, um caso singular, que não vai acontecer de novo. Existe aí uma boa parte da população que está um pouco apreensiva assim, e a gente consegue ver isso nas ruas, assim, eu consigo sentir, eu me sinto assim também, e eu queria fazer um vídeo justamente para comentar um pouco sobre esse sentimento que está aqui na cidade. Se você tem vontade de vir morar aqui na Irlanda ou em qualquer outro país da Europa, saiba que recentemente eu lancei a Negrini Cidadania Italiana, que é a minha iniciativa para ajudar as pessoas a realizarem o sonho da cidadania italiana por via judicial, uma cidadania que você faz do Brasil sem precisar ir para a Itália, com um processo judicial que é feito por advogados na Itália e assinado por um juiz italiano, um processo muito, muito seguro que você pode fazer aí da sua casa. Se você quiser saber mais detalhes, entra no site, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e entre em contato comigo para tirar todas as suas dúvidas, fazer um orçamento, que vai ser um prazer te ajudar a realizar esse sonho e vir morar aqui na Europa, assim como eu e tantos outros brasileiros aí com cidadania europeia. Agora, se o seu objetivo é vir à Europa apenas para passear, apenas para viajar, saiba que eu também comecei a minha consultoria de viagem, a consultoria de viagem sem perrengue. Com essa consultoria eu vou te ajudar a montar toda a sua viagem com deslocamento, com acomodação, a fazer um roteiro de viagem com todos os principais pontos em qualquer lugar aqui da Europa e também, é claro, compra de bilhetes, compra de tickets, tudo que você precisar para sua viagem, para você viajar descansado, sem passar nenhum perrengue. Se você tiver interesse, entre em contato comigo que eu vou te ajudar a montar uma viagem aí para você poder viajar sem estresse, sem perrengue, com alguém já com experiência montando tudo para você. Vou deixar o link aqui embaixo, você vai ter mais informações no meu website e você também vai poder entrar em contato comigo a partir do formulário lá. E essa aqui é Dublin hoje. Dublin um pouco friorenta, tá fazendo 2 graus aqui, eu já peguei -3 desde que eu cheguei aqui na Irlanda. Clima bem baixo, né? Vocês podem ver aqui, tá todo mundo, bom, tem muita gente ao meu redor aqui agora, mas tá todo mundo muito bem agasalhado aqui em Dublin. Hoje é um domingo, então vamos ver como é que tá o centrinho aí da cidade num dia como hoje, pós
todos esses acontecimentos aí que a gente teve na cidade. Uma curiosidade legal é que aqui na beirada do rio Liffey tem um painel agora não, né? Foi construído ano passado para a independência do Brasil. Então você vê ali 1822, é um painel comemorativo, está escrito ali 200 anos, aniversário de 200 anos da independência brasileira. Aí tem algumas pinturas aqui, tem um Cristo Redentor ali, tem a moça da nota de reais e um pouco aí de celebração à cultura indígena brasileira. E agora eu tô aqui na O'Connell, né? A principal rua de Dublin, onde tudo aconteceu. Foi bem aqui que uns dias atrás eles queimaram um ônibus. Tem uma imagem que ficou bem conhecida do ônibus queimando bem aqui perto dessa estátua. E foi aqui também onde a maioria dos protestos aconteceram aqui em Dublin. E essa loja onde eu tô agora, bem aqui na minha frente, a Foot Locker é a loja, uma das lojas, né, onde eles depredaram, quebraram a vidraçaria e saquearam. Você pode ver que agora a loja está fechada e está com uma madeira, né? Eles colocaram uma porta ali de madeira e tamparam a porta totalmente para impedir, né? Obviamente para não ficar aberta, não ficar exposta enquanto eles, enfim, não reabrem a loja e não refazem aqui a vidraçaria toda. Uma loja que foi saqueada, infelizmente, né? E o fato de saquearem a loja, roubarem, né, os produtos que tem dentro, que não tem nada a ver com protesto, não tem nada a ver com atentado, a facadas que teve aqui em Dublin, isso mostra que a intenção das pessoas que fizeram isso não era exatamente das melhores. E agora eu tô aqui no Spire, né, monumento de Dublin, famosíssimo, e eu reparei que eles colocaram aqui essa estrutura aqui na base do Spire. Não sei se isso foi agora, depois dos atentados, ou foi antes, porque a última vez que eu estive aqui em Dublin não tinha isso. Então, se você mora em Dublin aqui, você sabe, comenta aí nos comentários, porque eu realmente não sei. A última vez que eu estive aqui, em setembro, não tinha essa estrutura. Agora colocaram, não sei se é para proteger de algum ataque ou alguma coisa. Uma das coisas que eu reparei é que agora na cidade tem mais policiamento. É uma coisa que não tinha tanto antes, não era tão comum você ver guarda andando, caminhando. Agora você vê um pouco mais de policiais andando pela cidade. Acredito que isso tenha mudado aí depois dos acontecimentos aí recentes. E essa aqui é a rua Parnell, né? A rua onde aconteceu o atentado terrorista. A escola fica aqui nessa redondeza, não vou mostrar exatamente aonde fica a escola, porque eu acho que não é legal, né? A escola ficar famosa por isso. Até porque a escola ainda continua em andamento, né? A escola está ali, as crianças estão ali também. Tudo funcionando normalmente, mas foi nessa escola ali que aconteceu, nessa rua, né? A escola nessa rua aqui, que aconteceu o atentado, né? Quando as crianças estavam saindo da escola. É uma rua bem famosa, como eu falei, tem um hospital, ela tem uma esquina, né? Aqui, bem aqui onde eu tô, com a O'Connell, que é a principal rua de Dublin. Tem um teatro aqui também, eu tô passando na frente do teatro agora. Então, uma rua bem centralizada, bem famosa. E, infelizmente, onde aconteceu essa tragédia aí. E agora eu tô aqui na Talbot Street, que é também uma das principais ruas aqui de Dublin. Ela fica bem aqui onde está o Spire, né? Aquele monumento que eu falei antes. A agulha gigante de Dublin, é uma rua bem movimentada. Eu tô aqui na frente de uma Starbucks também. E essa rua aqui é onde aconteceu um segundo atentado aqui em Dublin, né? Não dá para dizer que foi atentado, a gente não sabe se está, na verdade, relacionado com o que aconteceu anteriormente, mas aqui teve também um atentado em que algumas pessoas foram atacadas, aparentemente com um machado na rua à noite, atravessando essa rua aqui. Uma situação bem perigosa também, como eu falei, não se sabe se tem relação com o que aconteceu anteriormente, mas isso mostra um pouco, né, como o Dublin está ficando uma cidade, de certa forma, um pouco perigosa, né? A gente não sabe, eu tô aqui de dia, gravando com a câmera na mão, mas não sei se eu estaria aqui da noite fazendo a mesma coisa. E isso tudo, né, passando aí pra gente que mora aqui, principalmente a gente que é imigrante, passa aí uma certa sensação de insegurança, principalmente para quem precisa passar aqui por essa rua à noite, né, para ir, sei lá, para trabalho ou enfim, um outro compromisso. Não é uma área em que eu circularia à noite, como eu falei. Eu circulo durante o dia. Hoje, domingo, aqui, como eu estou mostrando, a cidade está lotada de gente, né, bastante gente caminhando, fazendo compra. É uma região bem turística aqui, né, uma região de lojas, é uma região que tem muita gente fazendo compra.
Então, durante o dia tem bastante movimento, mas isso não é algo que acontece tanto à noite, né? E acredito que as pessoas fiquem mais preocupadas em atravessar essa zona. Aí talvez as pessoas vão me perguntar, né? Vale a pena vir morar em Dublin? Vale a pena ainda vir para a cidade diante de todas as circunstâncias, de tudo que está acontecendo agora? A minha resposta seria: depende, né? Depende do que você quer, depende de quais são as suas intenções, quais são as suas opções. Eu acredito que para quem é brasileiro, né, e deseja vir morar na Europa, para quem tem só o passaporte brasileiro, porque isso é muito importante, né, isso define as suas oportunidades, isso define as suas chances aqui na Europa. Eu acredito que sim, eu acredito que a Irlanda é um lugar muito bom para se morar, mas talvez não mais Dublin, talvez aí você possa buscar uma outra opção fora de Dublin. Você assistiu o meu vídeo anterior que eu gravei em Cork, né, que é a segunda maior cidade aqui da Irlanda. Você deve ter visto que eu falei um pouco sobre como seria morar lá. Cork é uma cidade bem interessante, é a primeira vez que eu visito a cidade, apesar de estar aqui na Irlanda há 7 anos, né? Mas é uma cidade bem interessante, é uma cidade menor, mas também já vi que tem muita gente morando lá, muitos estrangeiros. Eu não sei como é a situação em Cork para emprego, por exemplo, que é uma coisa muito importante, obviamente, mas eu vi que tem muito estrangeiro morando lá. Eu vi muito brasileiro, eu vi muito italiano, espanhol, então acho que a cidade tem sim aí uma oferta de emprego, né? Não sei se são trabalhos aí locais, se são trabalhos remotos, se são trabalhos de escritório, mas eu vi muito estrangeiro morando lá, então imagino que deva ter sim oportunidades de emprego, caso contrário essas pessoas não estariam lá. Acho que Cork é uma cidade bem interessante para se pensar em morar quando você quer fugir de Dublin. E claro, tem outras cidades aí, tem Galway, tem cidades menores, Limerick. Eu acho que se eu estivesse vindo a Dublin, a Irlanda na verdade, em 2023 pela primeira vez, eu talvez fosse pesquisar aí outras cidades além de Dublin para morar. Acho que a Irlanda já foi muito só Dublin, mas já não é mais. Eu acho que já tem outras opções aí interessantes. Muitas empresas estão criando aí sedes, né, em outros lugares da Europa. Acho que a Apple, por exemplo, está, se não me engano, em Cork ou Galway. Enfim, mas tem outras opções aí para você considerar além de Dublin, e diante dos acontecimentos recentes aqui, acho que é uma questão válida para se pensar. E tem também a questão dos salários, né? A Irlanda tem um dos maiores salários da Europa, então querendo ou não, a Irlanda continua a ser muito atrativa para quem está procurando emprego. E aí se você vai para uma cidade que não é a capital, como eu falei, Cork, Galway, são cidades menores, onde o custo de vida é menor, e você talvez vai ganhar o mesmo salário, dependendo aí do seu trabalho, obviamente, mas você vai ter as mesmas chances. Então, é também um fator a ser considerado. Então é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha sido aí interessante para você, que tenha servido aí como reflexão a respeito de Dublin e da situação que está aqui em Dublin atualmente. Se for interessante, deixa o seu like e se inscreve no vídeo, porque eu vou ainda postar vídeos aqui na Irlanda. Nos próximos dias eu vou gravar mais vídeos aí, de preferência, espero eu, com temas mais positivos, mas eu devo gravar mais alguns vídeos, e depois da Irlanda eu estou indo para o Brasil, e aí eu vou produzir conteúdo lá no Brasil pela primeira vez aqui para o YouTube. Então já assina aí para você não perder os próximos vídeos que estão por vir. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.